Segunda Tá. Pedro, capítulo 1, 21. Desculpa. Assim, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Bem, o tema ele tem a ver com a revelação e inspiração, mais com inspiração, talvez. E eu gostaria que você estivesse aí ligado a alguns detalhes. Existe um tema em pauta na nossa igreja, por causa de alguns pregadores itinerantes aí, que fala que Jesus pode vir aí por volta do ano 2027. Nós temos vários pregadores adventistas independentes que estão falando sobre isso, e eles baseiam essa ideia em algumas declarações de Ellen White. E o texto aqui de 1 Pedro, capítulo 1, 21, diz que a profecia, ela não é dada, né? Ela, na realidade, não foi dada por vontade humana, mas ela é dada por vontade de Deus, através do Espírito de Deus. Só que existe o papel humano, e dentro do papel humano, muitas vezes, as pessoas não conseguem distinguir as limitações do ser humano, entendendo que o ser humano se torna um super-homem, uma super-mulher, e aí, então, muitas vezes, olham para o profeta como se fosse alguém perfeito, né? Em relação a Ellen White, o tema aí eu coloquei, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre os 6.000 anos e o tempo, né? A cronologia bíblica nos escritos de Ellen White. Porque muita gente usa textos de Ellen White de maneira errada para marcar datas, seja ela de maneira direta ou indireta. A gente precisa lembrar quais são os objetivos dos escritos de Ellen White. Então, veja, eu coloquei aqui dois objetivos centrais. O primeiro é exaltar Cristo como Salvador e Redentor, e eu botei o exemplo do livro Desejado, né? Que ele fala isso do início ao fim. E ela fala no livro Comportor Evangelista e outras partes de seus escritos que os escritos dela são uma luz menor para guiar a luz maior. Eu não vou entrar aqui no detalhe, né, do dom profético como sendo um símbolo da igreja verdadeira, conforme está registrado em Apocalipse 12, 17, 14 e 12, porque eu estou partindo do pressuposto que todos nós sabemos isso, né, que Ellen White é realmente uma profetisa de Deus. Não vou fazer o teste com ela aqui, mas eu estou partindo do pressuposto que todos nós acreditamos que ela é uma profetisa de Deus e que está em harmonia com aquilo que Apocalipse apresenta, que é uma das características da igreja remanescente. Um dos textos que se usam para dizer que Jesus vai vir aí por volta de 2027 é esse texto aqui, do Patriarcas e Profetas. Existem outros, talvez esse seja o mais claro. E o texto fala, ele de maneira indireta, sobre o 7º milênio no céu. Olha o que diz aí: não somente o homem é redimido, mas também a terra, a fim de ser a eterna habitação dos obedientes. Durante 6.000 anos, Satanás tem lutado para manter a posse da terra. Agora se cumpre o propósito original de Deus ao criá-la. Os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino. Então, muitos usam textos como esse para dizer, tá vendo? O 7º milênio a gente vai passar no céu. E não está errado, né? Não existe um erro crasso nisso. O problema está justamente na questão da cronologia, da marcação de tempo. E a gente precisa entender como que Ellen White entendia a questão da cronologia para que a gente possa entender também os seus escritos. Então, veja, dentro dos escritos de Ellen White, a gente vê algumas declarações sobre tempo. E eles podem ser divididos em 3 partes. A primeira parte é quando ela fala do tempo em relação à criação. E a gente precisa entender de que existe diferença, ok? A outra parte é quando ela fala de tempo em termos históricos, ok? Então, ela vai falando de tempo, ela vai usando a linha, né, do tempo dentro da ideia historicista, e ela vai falando de tempo. E a outra parte é quando ela fala de tempo em relação às profecias. Então, dentro dos escritos de Ellen White, você vai encontrar esses 3 grupos de citações, né, em relação a tempo. Quando ela fala da criação, quando ela fala da história e quando ela fala de profecias. E interessante que dentro dessa primeira aqui, que é a cronologia da criação, nós encontramos também ela falando em 3 partes, que é quando ela fala antes da criação, quando ela fala durante a criação e quando ela fala depois da criação. Então, perceba que ela tem 3 grupos de citações que ela fala de tempo, né? Nós vimos ali quando ela fala da criação, quando ela fala de história e quando ela fala de profecia. E quando ela fala de criação, ela se refere ao tempo antes da criação, durante a criação e depois da criação. E aqui começa, então, a grande questão, a chave para a gente resolver talvez o problema. Porque quando ela fala do tempo antes da criação, ela usa a seguinte expressão:
cortou um pouquinho aqui. Ela fala da história do universo. Ela diz assim: todos os exércitos do céu foram trazidos à existência antes da criação da Terra e seus habitantes. Então, ela dá a entender de que já existia muitas coisas criadas, e muitas coisas foram criadas antes da Terra. Ela fala, por exemplo, de habitantes do céu, não é? De outros mundos, né? Justamente durante o período da rebelião de Satanás, que a gente vê registrado de maneira clara ali em Apocalipse 12. Então, quando ela fala do tempo antes da criação, ela faz referência a seres habitados, só que ela não fala de um tempo exato. Ela fala, não, houve, né, no tempo antes da criação, outros seres criados, outros mundos e tal. Agora, quando ela fala da criação, ela fala de maneira, então, dos 7 dias literais. E ela diz, então, de maneira muito clara, que a criação, né, se deu durante 7 dias literais. Ela usa essa expressão como essa que eu coloquei aqui. Quando o Senhor declara que fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º, quer dizer o dia de 24 horas, que ele assinalou pelo nascer e pôr do sol. Ela usa a expressão Yom, né, que é acompanhada de um numeral, que normalmente está se referindo na Bíblia a um dia de 24 horas. Agora o problema está aqui. Quando ela fala de cronologia ou de tempo depois da criação. Então, antes da criação, ela fala de um tempo que ela não define qual. Na criação, ela define os 7 dias, e ela fala do tempo, são 7 dias literais. E agora, depois da criação, ela também não define. Há uma imprecisão do tempo. E aqui há confusão, porque algumas pessoas, elas não sendo assertivas em alguns pontos. E acham que o profeta ele tem que dizer, tem que saber de tudo, tem que conhecer de todos os assuntos, tem que saber de tudo. Então, esse é um problema. E ela tem, então, várias citações onde ele fala 6.000 anos e quase 6.000 anos. Eu coloquei quase 6.000 anos aqui porque é justamente o que eu queria destacar, a imprecisão do tempo após a criação nos seus escritos. O texto que nós lemos fala, então, do processo da revelação, da inspiração, e a gente precisa entender que quando o profeta ele é inspirado, que é diferente de um pregador. O pregador é iluminado, o profeta é inspirado. Então, veja, ele escreve com informações que ele tem no momento ali da inspiração. A gente precisa entender de que o profeta, além de receber visão e sonho, ele também pode ser inspirado a pesquisar. É o que aconteceu com Lucas, por exemplo. Né? Ele foi um pesquisador e Deus orientou, o Espírito Santo orientou a pesquisar. Ellen White, ela tanto teve visão e sonhos, como ela também foi uma pesquisadora. O Espírito Santo também usou ela para pesquisar. E isso é importante, porque isso vai fazer a diferença nessa questão que envolve o 7º milênio, ou 6.000 anos de história do planeta Terra ou não. Olha o que diz a enciclopédia de Ellen White. Alguns acreditam que as referências 6.000 anos não podem ser usadas legitimamente, pois ela se baseava no arcebispo Ussher. Bem, o arcebispo Ussher foi um cidadão que era de uma igreja anglicana, ele era irlandês, e ele, então, definiu que a data da criação foi no ano 4004. E isso, na época dele, 1500 e pouco lá, se tornou popular. E isso se estendeu até o tempo de Ellen White. Então, a cronologia do arcebispo Ussher é a cronologia que era usada no tempo de Ellen White. E isso tem que ficar claro, porque até 1900 ela usou essa cronologia. O Dr. Ele fala sobre essa questão do 7º milênio, dos 6.000 anos, ele diz que está muito relacionada à teoria das eras. E olha o que ele diz aí. A teoria que a história do mundo se limita a 6.000 anos de pecados, seguidos de um milênio sabático, está baseada na inferência de que cada um dos 6 primeiros dias da semana da criação representa 1.000 anos. E, além disso, que o 7º dia simboliza esse 7º milênio. Então, veja como é perigoso essa ideia de dizer que nós estamos aí num período já de 6.000 anos fechados ou fechando em 2027, como alguns estão pregando por aí, inclusive, né? Bem próximo de nós, muita gente nossa está aceitando esse tipo de argumento, porque existe uma ligação também com a teoria das eras. E Ellen White, ela se opôs a isso. A teoria do dia era, ela se opôs de maneira firmemente ferrenha. Eu peguei uma citação aqui do livro Educação, na página 128, que ela diz assim: tal conclusão é absolutamente infundada, junto com a teoria do intervalo, que é a teoria, não é, que as pessoas creem que existe uma diferença de anos entre o verso 1 e o verso 2 de Gênesis, capítulo 1.
Então, ou a teoria dos dois estágios. Então, ela é muito forte, dizendo, não, isso aí é infundado. Agora, dentro da cronologia histórica, tem algumas curiosidades. Lembra que é dividido em três. Quando ela fala em tempo, são três tipos de citações: da criação, histórica e profética. Então, existem declarações a eventos bíblicos. Então, por exemplo, ela usou a Bíblia King James. Essa Bíblia King James tinha na sua beirada, na sua margem, a cronologia de Ussher, ou do bispo Ussher, ok? Então, por muito tempo, tudo indica que até por volta do ano 1900 ela usou essa Bíblia. E, obviamente, ela foi influenciada por essa cronologia. Nós não podemos esquecer que Ellen White não é autoridade em tempo, em cronologia. Nós vimos lá qual é o objetivo dos seus escritos: exaltar a Cristo como Salvador e Redentor e dizer que os seus escritos são uma luz menor para conduzir à luz maior, que é a Bíblia. Então, o objetivo dos escritos de Ellen White não é definir tempo, é salvação, é exaltação de Deus, é exaltação da Bíblia. Esse é o objetivo dos escritos dela. Então, um profeta pode ter imprecisões? Pode, não há nenhum pecado nisso, porque Deus permite que ele use as informações que ele tem no momento. Então, a gente precisa entender bem esse assunto, porque às vezes a gente faz confusão. Então, como diz o texto de 2 Pedro, capítulo 1, 21, há uma união entre profeta e Deus. Então, Deus, ele transmite a mensagem, mas ele permite, ele dá liberdade para que o profeta escreva de acordo com as informações que ele tem no momento. E ele escreve baseado no seu vocabulário, no seu conhecimento. E isso tudo tem que ficar claro. Veja, no momento da morte de Ellen White, ela tinha na sua biblioteca pessoal 1.587 livros. Em sua maioria de autores que não eram adventistas do sétimo dia. Eu circulei ali, essa aí é a casa dela, é uma foto lá em Santa Helena, na Califórnia, na casa dela. E atrás de mim ali tem alguns desses livros. É claro que eles deixaram ali alguns livros e os demais eles guardaram, os seus depositários têm esses livros. Mas quando ela morreu, em 1915, ela tinha 1.587 livros. Isso significa que esses livros, obviamente, ela lia. Os seus descendentes, como William, ele disse que ela lia muito, ela gastava muito tempo lendo. Ali à direita, nessa foto, você está vendo ali vários vidros, né? Uma esquina ali é a sala onde ela normalmente lia os livros. Então, veja, ela tinha um ambiente muito agradável, isso favorecia a leitura. Então, era comum Ellen White ler. E a prova é de que ela tinha muitos livros, 1.587 pelo menos na sua morte. Agora, algumas fontes que afirmam que a Terra tem 6.000 anos. O método judaico, a própria tradição judaica, daqui a pouco eu vou explicar, e a cronologia de James Ussher, ou Tiago Ussher, que influenciou Ellen White, pelo menos até 1900. Então, o método judaico ele se tornou popular no século, dizendo que a criação se deu entre o ano 3.762 e 3.758. Agora, a partir do 12º século, eles aceitaram de que a criação se deu no dia 7 de outubro de 3.761. Interessante isso. E tudo isso vem influenciando ao longo dos anos, ok? Agora, Ussher, né, o arcebispo anglicano, ele era mais arbitrário e ele não argumentava muito. Ele simplesmente, depois de chegar à conclusão de vários estudos que fez, de que a criação se deu no ano 4004, mais especificamente no dia 23 de outubro. Daí surge a teoria dos 6.000 anos. Mas se Ussher tivesse certo, nós já estaríamos então no 7º milênio, porque ele teria se cumprido em 1997, 96, 97. Então, esses que dizem que Jesus vai vir em 2027 e baseiam os seus estudos em Ellen White, eles já estão cometendo um enorme equívoco. Por quê? Porque Ellen White usou, pelo menos na maior parte do seu tempo, como profetisa da cronologia de Ussher. Então, quer dizer, nós já estamos no 7º milênio e não vai ser em 2027. Nós já temos que contar, então, desde 1997. E a teoria de que o início do 7º milênio seria, então, no céu, cai por terra. Então, é uma ideia para a gente pensar. Interessante que a cronologia de Ussher é curta. Por exemplo, coloquei um exemplo aqui, a permanência no Egito. Ele se refere a mais ou menos no Egito, que o povo ficou 200 anos, mas a gente tem vários textos, eu coloquei alguns ali na tela, que fala que foram entre 400 e 430 anos. Então, veja só. Só que ele argumenta, então, né, de uma maneira interessante, ele diz o seguinte,
que, na realidade, esses 400 anos não pode ser contado no período em que os irmãos, não é, de José chegaram lá, mas tem que ser contado desde o nascimento de Abraão. E por isso que ele chega a 400 anos, mas começando com o nascimento de Abraão. Então, é uma argumentação assim também complicada para a gente encaixar todos os elementos que a Bíblia apresenta dentro daquilo que nós encontramos na história. De 1864 a 1891, ela publicou 6 declarações que parecem favorecer a permanência breve no Egito, que foi quando ela foi influenciada pela cronologia de Ussher, porque ela usava a Bíblia King James. E aí, então, ela trabalha essa ideia de cerca de 200 anos apenas no Egito. Tá? Agora, veja, de 1894 a 1905, ela muda já, quando fala de tempo. E ela publica, então, 12 declarações que parecem favorecer a permanência longa. E aí ela foge um pouquinho dessa influência do arcebispo Ussher em termos de cronologia. Agora, o terceiro ponto, que é a cronologia profética, ela quase não fala. Ela explica Daniel e Apocalipse baseado naquilo que Tiago White, John Andrews, Urias Smith e outros pioneiros falavam na época. Então, ela simplesmente vai na carona aqui, né? E isso tem que ficar claro também para nós. Algumas conclusões. O tempo está correndo e eu preciso chegar ao final. Então, algumas declarações de Ellen White. Então, primeiro, dois grupos de citações em relação aos 6.000 anos. Um grupo que ela diz durante 6.000 anos, e normalmente essas citações foram escritas antes de 1900, ok? Porque ela foi influenciada pela cronologia de James Ussher. E o segundo grupo, quase 6.000 anos, aonde mostra a imprecisão. O profeta ele não precisa ser preciso em questões periféricas, ele precisa ser preciso na questão que tem a ver com o objetivo dos seus escritos. E no caso dela, exaltar Cristo e também exaltar a Bíblia e exaltar o plano da salvação. Então, veja, o objetivo principal de nós termos uma profetisa não é determinar quanto tempo o mundo tem, mas é trazer escritos que mostrem o plano da salvação e a importância da Bíblia. E por isso que existem imprecisões, porque não era o objetivo inicial dela. Então, veja, ela mesma diz que cronologia não era um fim em si para ela, mas um meio para um fim. Então, o objetivo dos seus escritos não era determinar tempo ou a idade da Terra. Era apenas ela usava aquilo ali, não é? Simplesmente para localizar dentro do plano, né, da história, dentro do sistema ou da interpretação historicista, mais ou menos as pessoas, mas não era o objetivo final. Então, conclusões. A gente não pode usar os escritos de Ellen White, primeiro, para determinar a data da criação, por mais que durante a criação ela é exata, falando de 7 dias literais, mas depois da criação há imprecisão. Segundo, determinar a data da encarnação, a gente não pode usar os seus escritos também, por mais que nós temos textos da Bíblia, e aí a gente usa a Bíblia. Determinar data da crucifixão, a Bíblia também tem profecias em relação a isso, né, como Daniel 9, mas os seus escritos não têm esse objetivo. E muito menos determinar a data da volta de Jesus. Porque nós conhecemos o texto de Mateus 24, é muito claro, né, que a data ninguém sabe. Então, e ela fala que em vários momentos era contra esse movimento de marcar datas. E aí eu coloquei algumas citações de mensagens escolhidas do Grande Conflito, não coloquei a citação, mas apenas a referência, para que a gente possa entender de que o objetivo dela não é esse. E quando alguém diz que vai vir por volta de, ele marca a data ou marca de maneira indireta, pode saber que não tem a aprovação de Deus. Eu preciso encerrar, o assunto é longo, mas eu espero que tenha ajudado aí, pelo menos, a gente entender de que Deus está ansioso para vir à Terra. Nós sabemos disso. Ele que está nos aguardando, na verdade, porque, de acordo com a própria escritora, né, inspirada por Deus, ele já poderia ter vindo. Mas o fato é, estamos nós preparados? Porque a questão não é a data, a questão é o preparo. Estamos nós prontos? Se Jesus viesse hoje, nós já pedimos perdão dos pecados para todas as pessoas que nós ofendemos, ou que nós temos raiva, ou que nós magoamos, ou que... A questão é essa. Os pecados foram confessados? Nós estaríamos prontos se Jesus viesse agora? Porque a questão não é se Jesus vai vir ou não no ano 2027. Essa não é a questão. A questão principal é, estamos nós prontos? Estamos nós